Santos. Jovem Pan. Jornal da Manhã. A partir de agora, Jornal da Manhã, Litoral Paulista. As principais notícias da nossa região. Jovem Pan. 7h02. Bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, 19 de março de 2020, dia de São José. Você, ouvinte, participa, manda comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui, também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes, por mensagem de texto WhatsApp para o 997880966. Repita. 997880966. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Paulo. Bom dia ao Nicolau, bom dia ao Marcelo e aos nossos ouvintes. O Nicolau Obeide, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, e o Marcelo Marsaioli, advogado e professor universitário, são os comentaristas desta quinta-feira que vão trocar bola, trocar passes com você, ouvinte da Jovem Pan Santos. Vamos começar conversando com o Marcelo Marsaioli. Não, vamos começar conversando com o ouvinte. Você, ouvinte, que mora aqui na Baixada Santista, ontem e anteontem houve panelaços. Panelaços contra o governo Bolsonaro, panelaços a favor do governo Bolsonaro. Onde você mora, qual foi mais forte, contra ou a favor do Bolsonaro? Paulo Andrade, teve panelaço em Praia Grande? A hora que eu cheguei em casa não ouvi nada. Não ouviu nem contra nem a favor? Nem contra nem a favor, nada, zero. Que horas você chegou em casa? Perto de 8 horas, mais ou menos. Perto de 8? 8 da noite, isso. E você, Nicolau Obeide, bom dia. Ouviu os panelaços ontem? Ouvi sim, bom dia, Paulo. Paulos, bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes. Ouvi sim, ouvi o panelaço ontem, não sabia qual era o significado, foi pouco, né? Assim, aonde eu estava, pelo menos, eu vi alguns prédios em volta. E aí, cuidado com o espirro, hein, Paulo? Esses espirros aí não vão ter que sair daqui, ô Paulo, vamos embora. China Virus. Desculpe, mas vamos encerrar o programa. Encerramos mais cedo. Não, eu vi o panelaço, mas eu achei muito ridículo o papel da Globo, né? A Globo... ela tem a obrigação de informar, mas mais uma vez foi tendenciosa, mostrou panelaço de ontem, de anteontem, ficou 10 minutos mostrando isso. Aí, para remediar, ela mostrou um panelaço também que houve às 9 horas da noite, mas dizendo que o próprio Bolsonaro havia incentivado, porque ontem foi mais ou menos umas 8 horas. Aí, às 9 horas da noite, diz que o Bolsonaro incentivou um panelaço. Eu vi o Bolsonaro em pró dele. Acho tudo isso muito ridículo, nós precisaríamos parar com esse fla-flu. Nós estamos vivendo um momento muito grave no mundo, não vou dizer nem no país, gravíssimo. Esse coronavírus também tem que parar de ficar guerreando um lado com o outro. Nós precisamos ter consciência de que é um inimigo invisível. Nós estamos vivendo uma situação aí pior do que uma guerra, porque pelo menos a guerra você sabe quem é seu inimigo, e neste caso aqui seu inimigo está invisível, ou é invisível. Então nós precisamos nos unir, todo mundo, em pró de toda a situação. O governo não sabe o que fazer, seja ele o governo federal, estadual, municipal, porque está tentando remediar e melhorar a situação de todo mundo de uma forma que financeira. Infelizmente, as pessoas com o WhatsApp, você vê, o meio de comunicação é um meio de comunicação excelente, mas o WhatsApp estão disseminando aí os fake news. Ontem eu, até como presidente da CDL Santos Praia, recebi, espantado, um fake news da CDL Santos Praia, dizendo que nós recomendávamos que todos os comércios, restaurantes e bares e lojas ficassem fechados, ou melhor, estávamos determinando. Então, assim, alguém que fez, montou isso com o logo da CDL e mandou, tive que refazer, mandar para todas as pessoas, ou quem estiver nos ouvindo. Não recomendamos nada disso, é uma mentira. Então, assim, por quê? Aí, fora os fake news que nós temos
tantos casos em Santos. Na verdade, eu só peço para você, Paulo, porque eu fui convidado para participar do Comitê de Prevenção do Coronavírus da Baixada Santista. E quem chefia esse comitê são os secretários, os 11 prefeitos da região que se reuniram, todos os secretários da região da Baixada Santista e o de renome, o médico infectologista da região, que é o Dr. Marcos Caseiro, que é um médico conhecido e muito respeitado da região. Então, assim, temos 66 casos de suspeitos na Baixada Santista no momento. Não temos nenhum caso de coronavírus na Baixada Santista. Então, vamos parar com isso. Eu recebi áudios ontem dizendo que no prédio tal, tinha coronavírus, que fulano já está internado, que já morreu 9 pessoas. Sabe, vamos parar com isso, gente. Para que isso? Vamos ser responsáveis. Vamos falar as coisas como elas têm que ser faladas, pelo amor de Deus. Marcelo Marçaioli, bom dia. Teve panelaço, você viu o panelaço ontem contra o Bolsonaro, a favor do Bolsonaro? Eu vi o panelaço, eu moro ali no Canal 3, eu não estava entendendo muito no começo, né? Um pouco difícil até de assistir a televisão, mas eu ouvi. E eu ouvi também o que o Nicolau falou. E dessa vez eu vou concordar com ele, e eu achei o William Bonner bem tendencioso, quando ele fala assim, olha... houve panelaço em protesto ao presidente Jair Bolsonaro. Aí põe lá o panelaço um tempão. Aí ele vem assim e fala assim, de outro lado, muito menos menor, com menor expressão, teve também a favor. Então só aí ele falou... Ele não informou, né? Ele falou de maneira tendenciosa. Agora, isto posto, Paulo, eu acho que nessas horas de crise a gente vê aí grandes estadistas e tudo. Ontem foi a entrevista com todo o staff, a cúpula do governo foi uma piada do ponto de vista do uso de máscaras, né? Exatamente como não se deve usar as máscaras, e o ministro da Saúde se inclui nisso. O próprio presidente da República se enroscando com a máscara na orelha. Então assim, essas coisas são detalhes pequenos, um colado no outro. Então, assim, justamente o que a gente manda fazer, eles fizeram ao contrário. Mas é que eles, Paulo, desculpe, Marcelo, te interromper, mas é que eles são suspeitos de estar com o vírus. Não, eu também acho. A máscara deve ser usada por quem pode transmitir. Por isso que eu já acho que não deveria ter nem sido um pronunciamento ao vivo, deveria ter sido feito online e transmitido pela televisão. É um outro bom exemplo que a gente dá. E com a distância de 2 metros. Isso. Não, ali eles estavam ombro a ombro, colado um no outro, falando no ouvido do outro. Então, assim, foi um péssimo exemplo, tirando a máscara, aí os infectologistas explicando por que você não deve tirar a máscara quando está falando. E eu acho que, no fim, eu nunca vi o Bolsonaro tão exposto em todo o governo como ele está agora. Você vê umas declarações, Nicolau, uma declaração muito infeliz que ele deu aí no começo da semana, ele fala assim, ele fala sobre a histeria. Ontem ele mudou, ontem a postura foi a postura certa. Ontem foi a postura de alarme, realmente, de atenção, mas 2 dias atrás ele falou do jogo de futebol e falou uma coisa que pouca gente prestou atenção. Ele falou assim, você vê, cancelar um jogo de futebol, o cara que vende o mate e o cara que guarda carro vão perder o emprego. Eu juro por Deus que o presidente da República falou isso. Ele legitimou a profissão que a gente mais tem ojeriza, que é a do guardador de carro. Por quê? Porque ele não presta muita atenção no que ele fala. E hoje, para variar, mais uma vez, Eduardo Bolsonaro consegue instaurar uma crise mundial com a China, dizendo que o governo ditatorial da China escondeu de todo mundo, é o culpado, etc e tal. O que no nosso íntimo, lá no fundo, muita gente realmente acha. Mas o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, filho do presidente da República, fala isso... Não, ele não é o embaixador, né? Mas... Poderia ter sido. Mas vamos lá. Ele é sem nunca ter sido. Isso, ele é sem... Exato. Ainda bem que você me corrigiu. Ele é sem nunca ter sido. É exatamente isso. Mas ele faz às vezes, né, Paulo? Ele age como tal. E atrapalha muito o pai. Sempre, né? O pai já se atrapalharia sozinho com muita coisa, mas ele atrapalha mais ainda. Agora, precisa tomar cuidado nessa crise com o que fala. Eu acho que o presidente ele tinha que vir a público poucas vezes de maneira incisiva, de maneira forte, de maneira contundente. O ministro da Saúde vai melhor que o presidente hoje. Vai melhor. Vai melhor, ele é mais cauteloso, tudo. Ontem estava nesse folclore todo aí dessa entrevista. Mas, enfim, a gente vive tempos sombrios no Brasil, porque a epidemia é algo muito sério. Eu não vou falar de pandemia porque eu estou falando internamente. Internamente é muito séria.
a justiça, o poder judiciário entrando num acordo com o próprio governo, com o próprio Congresso, a possibilidade de corte de salário, um negócio inimaginável há muito tempo atrás, e até as férias coletivas, que são, no fim das contas, o desespero do empresário, porque ele impõe, ele faz os seus funcionários engolirem as férias coletivas, porque é o que ele tem na frente dele, é o que ele pode, porque senão ele não vai conseguir pagar isso lá na frente. Então a gente vive um tempo muito complicado e o comércio tentando sobreviver a qualquer custo. Agora, tem coisas positivas aí. Realmente, aquela coletiva ontem do Bolsonaro, a postura do Bolsonaro diante do coronavírus foi uma postura que oscilou muito. Na terça-feira da semana passada ele falou que era uma fantasia, que era o jornalista que exagerava. Ele foi muito de histeria. Depois, na quinta-feira ele apareceu de máscara quando ele tinha suspeita. No domingo ele saiu na manifestação contraindicada pelo Ministério da Saúde. Em Roraima ele chamou as pessoas, vão na manifestação, apareceu há dias antes. Tudo que ele fala eu não fiz, a Globo, como o Nicolau tem razão, a Globo tá afim de queimar ele mesmo, tá afim, você percebe isso. Mas hoje existe vídeo, ele não tem como mentir. Eu vi o Bolsonaro pedindo mas falando ele falou que ia não. ter uma manifestação a favor dele às 9 da noite, dizendo para os jornalistas. Eu vi esse vídeo, na hora que ele falou. Agora, em compensação, na Baixada Santista, os 9 prefeitos juntos, tomando medidas conjuntas, muito positivo, e o governo de São Paulo, o João Dória, o tempo todo presente, tomando medidas, com o Davi Uip como coordenador do combate ao coronavírus em São Paulo, também uma postura bastante positiva do governador João Dória, proativa, presente o tempo todo, e enfrentando a crise o tempo todo. É claro que dirão os críticos de plantão que ele é marqueteiro, etc e tal, mas eu prefiro um marqueteiro atuante e proativo do que um que não faz nada. Pode até ser, mas a postura diante da crise do coronavírus muito séria. Ontem o governador João Dória determinou o fechamento dos shoppings de São Paulo a partir dessa segunda-feira, da Grande São Paulo, né? Isso não atinge o interior, nem o litoral. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, agora vamos ver quem que tem razão. Eu entendi que ele determinou também o fechamento das lojas que não sejam de atendimento essencial. Eu também entendi que foi determinação. Seria a proibição de as lojas que fornecem alimentos, remédios, gasolina, que são essenciais para a população, podem permanecer abertas, mas as outras ele determinou o fechamento. Vamos verificar se foi determinação ou se foi recomendação. Na minha opinião, ouvi ele falar recomendação. Determinação. Não, eu ouvi da boca do Bruno Covas, hoje de manhã na Rádio Bandeirantes, ele dizendo que ele estava recomendando o fechamento. Eu ouvi essas palavras. Agora, se ele mudou, tudo bem. Ele provavelmente, nenhum de nós dois estamos errados. Provavelmente ele deve ter mudado a fala dele. Só para complementar, Paulo, você falou a respeito dos shoppings, né? Disse que depois ele voltou atrás e deu recomendação. Eu tô com a notícia aqui, e aqui a notícia shoppings têm até a próxima segunda-feira para fechar as portas e academias até o domingo. O fechamento deve durar até 30 de abril. Isso do Dória. Do Dória. Isso, ele também hoje... Não pode ter mudado, mas ontem, 18 horas atrás, a notícia é que ele determinou. Assim como o Bruno Covas também. 7h16. Repita. 7h16. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. UMA Medicina e Segurança do Trabalho informa a hora certa. Jovem Pan, 7h16. Hora certa, um oferecimento de UMA Medicina e Segurança do Trabalho. Nessa você pode confiar. Comprou roupas ou móveis novos? Doe o usado pra gente. O Exército de Salvação retira doações de roupas, móveis e outros objetos. Ligue 4003-2299. Dê um final feliz para suas coisas. A Jovem Pan Santos também está no seu celular ou tablet. Entre no Google Play ou na Apple Store.
e baixe o aplicativo da Jovem Pan Santos. Você vai ouvir informações da nossa região no Jornal da Manhã Litoral, no Pan News Local, no Esquenta e no Na Balada Litoral, onde você estiver. Aplicativo Jovem Pan Santos. Você ligado na número 1 do Brasil, no seu celular ou tablet. Jovem Pan. Disponível para Android e iOS. Aplicativo Jovem Pan Santos. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. O ministro Paulo Guedes determinou algumas medidas para proteção de uma parte da população contra a crise econômica que vai se desdobrar, que já começou a se desdobrar em função da crise de saúde. Como é que você analisou essas medidas? Por exemplo, R$200 para empreendedores, né, para pessoas que não têm que trabalham, mas trabalhadores informais, a antecipação para abril da primeira metade do 13º, dos aposentados e outras medidas desse tipo. Ficou conhecido já como o Bolsa Corona, né? R$200 por cabeça. O governo, Paulo, precisava disso. E aí ele tem uma limitação, ele precisava injetar 40 bilhões em estrutura, em serviços para fazer frente a essa epidemia. Ele não tinha como fazer isso, não tem como fazer uma contenção de 40 bilhões do nada. Então ele precisava que o Congresso votasse a decretação do estado de calamidade, porque quando você decreta o estado de calamidade, você tem abertura no orçamento, você não está mais vinculado a um teto, porque você tem que fazer o que for necessário para acabar com a calamidade. Então passou já na Câmara, agora deve passar no Senado também, vai passar com certeza. E o governo tem que fazer a parte dele, ele tem que jogar dinheiro na economia mesmo, apesar das pessoas não saírem de casa, apesar das pessoas não comprarem. Tem até recomendação que eu acho louvável para a pessoa continuar comprando do comércio pequeno, do comércio de bairro, da lojinha. O pessoal fala assim, as grandes corporações acabam sobrevivendo, né? O Extra, por exemplo, não vai fechar. Mas o pequeno, você precisa ajudar também. Pede o delivery, entendeu? As pessoas têm que tentar ajudar a fomentar a economia. Agora, o que é deplorável, vou fazer aqui um parênteses, como em Mariana a gente viu, quando houve o soterramento daquelas centenas de pessoas, a gente vendendo água a R$5, é gente se aproveitando desse momento para explorar a população. E nem se vem argumentar com lei da oferta e da procura. Lei da oferta e da procura não se aplica numa calamidade, não se aplica numa emergência social como é agora. A minha esposa teve anteontem, ela procurava álcool gel para comprar. Ela tentou encomendar 2 litros de álcool gel. E ela foi numa farmácia de manipulação, eu posso dizer o nome porque ela tem o WhatsApp. Eles fizeram pelo WhatsApp oficial, a farmácia Flora Medicinal mandou R$375 de orçamento para comprar 2 litros de álcool gel. R$375 que eu já estou mandando para o Procon, porque é crime contra a economia popular isso. Vai ver que é muito concentrado. Não, deve ser um super álcool que você dilui e vira 20. Porque você pagar quase R$190 num litro de álcool gel, mas a pessoa ter a pachorra de te oferecer isso por WhatsApp, por escrito, documentado no WhatsApp oficial da empresa. Agora, pior, Marcelo. É a certeza de que a população é idiota. E o consumidor que passa por isso, Nicolau, ele não tem que nunca mais voltar. Não é certeza que a população é idiota, é o comerciante achar que a população é idiota. Exatamente. Mas o mau comerciante, ele tem a né? certeza. Vamos corrigir, né, Paulo? O mau comerciante. Esse comerciante. E a certeza da impunidade. Agora, me referindo especificamente agora, eu a esse tenho vendido na loja, por incrível que pareça, eu vendo álcool isopropílico. Isopropílico é álcool sem água, né? E eu tenho vendido... É uma coisa que eu vendo muito específico, que você vende muito para técnico. Desinfecção? Para limpeza de celular, limpeza óculos, é óculos, tela. Mas serve para desenfecção? Serve porque ele não tem água, diferente do óculos isopropílico que ele não contém água. Por isso que ele é usado para produtos eletrônicos, né? Nicolau, o álcool isopropílico 100%. É o que tem na molécula 3 átomos de carbono e a hidroxila no átomo do meio de carbono.
professor de química. O etanol tem 2 átomos de carbono. São 2 átomos de carbono. Mas tem água. O que você acha que o Paulo passa no hidratado. cabelo? O que você acha que o Paulo passa no cabelo? Álcool isopropílico, por isso que ele fica brilhando. Agora eu queria falar o seguinte, que em São Paulo foi preso um fundo de quintal, né? Porque eu não vou dizer que isso é um comerciante ou que é o sujeito vendia álcool isopropílico assim pela internet a preços bem baratos e estava vendendo quantidades enormes. Sabe qual era o álcool? Como é que era o álcool? Uma mistura de gelatina com água e sabão. O consumidor não pode esquecer dessas empresas, cara, e dessas pessoas. E colocava um pouco de álcool para dar o odor, né? Olha... Desculpa te cortar, Paulo. No Rio de Janeiro pegaram algum daqueles comerciantes de comércio do centro vendendo álcool gel, mas não era álcool gel, era gelatina. Era gel de cabelo misturado com álcool normal e os caras estavam vendendo R$45. Eu só queria falar um negócio aqui. Eu recebi aqui da Carolinda, a nossa ouvinte de sempre, né, Paulo? Ela mandou aqui o Diário Oficial. Diário Oficial, Eu estou respondendo para ela que sim, ele decretou, o prefeito de São Paulo, estado de emergência. Ele não decretou que as lojas deveriam fechar, né? Então é muito diferente o tipo de decreto aqui, só respondendo a Carolina. Olha, nós vamos ouvir no quadro de tecnologia, apresentado todas as quintas-feiras aqui pelo Cássio Gainetti, especialista na área, as maneiras como os profissionais liberais, como psicólogos, como fisioterapeutas, como outras especialidades também, podem usar a tecnologia para manter a atividade, mesmo com as restrições ao contato social atuais. Quais são as melhores opções, Cássio Gainetti? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia, ouvinte. Paulo, diante dessa situação que a gente está vivendo, a gente vai ter que ter bastante criatividade para passar por esse momento de crise. Ainda mais nessa parte da questão financeira. Muitos prestadores de serviços estão sendo afetados por esse isolamento social. Mas agora é hora de usar essa tecnologia a nosso favor. Por exemplo, agora, como você falou, quem trabalha no ramo de alimentação, né, um pequeno empresário que trabalha de casa, começar a oferecer bastante esse serviço de entrega, usando essas plataformas de entrega como o iFood, Uber Eats, né, diversos outros, o Rappi, né, tentar desenvolver mais essa forma de entrega de delivery. Mas outros exemplos de que presta serviço presencial, né, busca na internet. Hoje a internet tem essa ferramenta maravilhosa como redes sociais, Instagram, Facebook, através de hashtag, através de pesquisa, você consegue pegar ideias de outros profissionais da sua área. Por exemplo, você digita no Instagram, hashtag manicure, hashtag maquiadora, vê ideia que outras pessoas têm, né, pegar dicas do que você pode fazer e tentar agregar ao seu trabalho nesse momento agora. No Instagram também tem tem um site que chama @tesouros do bairro. É uma página que se dedica a ajudar pessoas a divulgarem, através da sua localização, né, do seu bairro, o que você faz para as pessoas do seu bairro conhecerem o seu serviço, que às vezes você não consegue divulgar o seu serviço aí para as pessoas próximas de você. E agora é uma hora boa para você conseguir o pequeno comércio, o comércio de bairro, né, voltar a ter uma força, incentivar quem é da sua região. Outra forma, né, para profissionais que necessitam realmente desse contato físico diariamente, é você prestar atendimento via videoconferência. Professores de música, professores de inglês, terapeutas, até personal trainer hoje já consegue fazer uma aula através de videoconferência, né, para não ter um contato físico. Outras profissões como fotógrafo, designer, até artesanato, pode começar a desenvolver cursos online. Hoje tem plataformas bem fáceis para você publicar o seu curso, né? Você não vai poder fazer um evento de fotografia, mas você pode ensinar técnicas de fotografia, porque hoje bastante gente, mesmo com celular, quer tirar uma foto melhor. Então, essas plataformas tem o domestika.org, domestika com K, tem Udemy, né, Udemy, que é uma plataforma, tem a Hotmart, então são todas as plataformas que você pode publicar esses seus cursos online depois que você fizer, né? Lá tem toda a dica de como você criar isso. Então, gente que não tem como fazer isso,
pega alguma coisa que você gosta, cria um blog, né? Através de um blog, um canal no YouTube, você consegue talvez monetizar esse seu vídeo no YouTube, ou o seu blog gerar uma propaganda que te gere uma renda. Então, o importante é você pesquisar, né? Usar a internet, usar a tecnologia para te ajudar nesse momento de crise aí, que com certeza a gente vai passar, não sabemos exatamente quanto tempo vamos ficar nesse momento, para você poder evoluir aí, né, e conseguir aguentar esse momento de crise. Agora, Cássio, para um contato entre um psicólogo, um fisioterapeuta, um personal trainer, como você citou, e o cliente, qual é que meio que aplicativo você recomenda mais? Que sistema você recomenda mais entre eles? Então, hoje, esse sistema de videoconferência é bem amplo, né? Hoje o próprio WhatsApp, que é uma própria ferramenta por exemplo, se eu faço uma videochamada, o Skype é bem tradicional, todo mundo já conhece, é uma plataforma bem estável, né? O Skype eu acho que hoje em dia é um dos mais conhecidos e mais famosos. O WebEx, para quem quer fazer para várias pessoas, existe uma plataforma que chama WebEx, que é da IBM, que você consegue fazer uma transmissão para diversas pessoas, né? Assim, se você quiser atingir mais do que uma pessoa de uma vez, o WebEx é uma plataforma bem interessante também. A própria Apple tem o FaceTime também, onde faz, para todo mundo que tiver, lógico, né? A plataforma Apple consegue conversar até com 32 pessoas numa videoconferência. Então, hoje em dia, você consegue diversas plataformas aí, o Skype é um que é grátis, o WebEx também é grátis, então você consegue achar diversas plataformas dessas para fazer videoconferência, ou até para mais de uma pessoa, para você conseguir difundir aí o seu trabalho, a sua profissão. Essas são as alternativas, então, para que o profissional liberal continue mantendo contato, mantendo atividade com os clientes e respeitando as restrições ao contato social recomendadas aí pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pelo Governo de São Paulo, pelas prefeituras da Baixada Santista. Esse foi o quadro de tecnologia apresentado todas as quintas-feiras aqui pelo especialista Cássio Gainetti. Cássio, obrigado pela análise e uma boa quinta-feira para você. Igualmente, Paulo, para nós. Olha, o ouvinte Fábio Matos mandou aqui uma agenda dos panelaços, o Paulo Andrade. 8 da noite, contra o Bolsonaro. 9 da noite, a favor do Bolsonaro. 10 horas, indecisos. 11 horas, quem votou no Amoedo. Meia-noite, esquenta do Carnaval 2021. É isso mesmo? Esquenta Carnaval 2021. E teve um panelaço de 10 segundos que foi para quem já votou no Enéas. Esse foi um panelaço de quantos? 15 segundos, né? 15 segundos. Que horas foi esse? 1 da manhã. Esse foi porque à meia-noite ele está dizendo não deu que tempo de ouvir. O esquenta para o Carnaval 2021. 7 horas e 30 minutos. Repita. 7h30 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão. O envolvimento com nossos pets de estimação torna-se cada vez mais emotivo e nos leva a exagerar nos mimos, inclusive nos petiscos. Sempre que possível, opte por petiscos funcionais, que agrega alguma outra função além da gostosura, como cuidar da higiene oral, emagrecer, acalmar, reforçar articulações, pele ou o sistema imunológico. Ao mesmo tempo, você agrada e cuida. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão. Fone 3227-5249. Com mais de 100 carros em estoque, a Ribeiro Automóveis tem Duster Dynamic 2016 mecânica de 49.900 por 47.900. Ribeiro Automóveis no 651 e no 666 da Prefeito José Monteiro em São Vicente. Coronavírus, preste atenção. Quais os cuidados que você precisa ter? Lave bem as mãos e antebraços com água e sabão. Não compartilhe objetos pessoais. Cubra tosses ou espirros com os braços ou lenços descartáveis. Ajude a compartilhar
apoiar essas simples atitudes. Assim, o coronavírus não se espalha. Saiba tudo sobre a doença em www.saopaulo.sp.gov.br/coronavírus. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Sua viagem com a família em março acabou de ficar irresistível. O Hotel Guarani Águas de Lindóia inclui quartas-feiras gastronômicas em seu roteiro, com sabores típicos e música ao vivo. E nas reservas a partir de 3 diárias, você ganha uma diária grátis. Para os aniversariantes de abril, maio e junho, o Hotel Guarani tem um presente que a família toda vai curtir demais. Mas lembre-se, essas promoções são exclusivas para quem reservar direto por telefone com o Hotel Guarani. Aqui, 0800 701 0408. hotelguarani.com.br. Atenção, empresários e motoristas. Se você precisa realizar exames toxicológicos para admissão, demissão ou renovação da CNH categoria C, D ou E, o lugar certo é a UMA, Medicina e Segurança do Trabalho. O melhor preço, resultados mais rápidos, laboratórios credenciados, profissionais qualificados e certificados e coleta indoor sem taxa para clientes. UMA, ligue 3797-0800 ou acesse umasantos.com.br. UMA, trabalhamos para ser a solução. Este é o nosso objetivo. Se você quer mais praticidade no seu dia a dia e ainda fazer economia, você precisa da SH150i, uma scooter moderna e tecnológica. E a Samel Motos e o Banco BV prepararam uma promoção incrível para você. SH150i por entrada, mais R$ 474 mensais. E ela vem com iluminação de LED, freios ABS, tomada 12 volts e Smart Key. Passe agora mesmo em uma das lojas ou acesse o site samel.com.br e ligue que nós iremos até você. Samel Motos, leve a vida numa Honda. Apoio BV Financiamento de Veículos. No trânsito dê sentido à vida. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 33 minutos. Nicolau, a ouvinte Carolinda, eu perguntei para ela, decreto de fechamento do comércio ou de estado de emergência? Porque eu não li o Diário Oficial de São Paulo. Ela fala as duas coisas, estado de emergência e dá as diretrizes do que pode estar aberto e de como vai funcionar. Ontem realmente eu vi o prefeito Bruno Covas determinando a partir de sexta-feira o fechamento das lojas de São Paulo. Eu também, eu não estou discordando de você, mas eu ouvi ele falando hoje, então eu acho que o Marcelo também leu uma notícia pós aquela outra notícia, então eu acho que ele recuou em algumas coisas. Só pode ser isso. E nenhum de nós dois estamos errados. Porque ele também não pode determinar, né? Isso é inconstitucional. Não existe uma determinação na qual ele possa fechar o comércio ou o funcionamento do comércio. Então deve ter sido isso. Recomenda que se feche. Sugerindo. Ele não, porque inicialmente falou-se que ele tinha decretado. Então não pode fazer isso. E não é por aí o caminho, né? Porque fica muito cômodo, né? Eu e o Marcelo estávamos comentando anteriormente, nós que somos da iniciativa privada, sofremos muito com isso, né? Nós dependemos de clientes, o Marcelo depende do judiciário, por exemplo, o judiciário parou, ele depende do judiciário para o seu escritório funcionar, eu dependo de clientes, de lojas, de shoppings, de pessoas. Então, fica muito complicada a situação financeira nossa. E aí, difícil, Nicolau. Vai ter um quebra-quebra aí violento. Eu fico assim, eu já estou lastimando e já estou lamentando a situação que estão as empresas de turismo, né? Eu não queria de aviação, do pequeno empresário, do lojista, não queria do empresário de ramo alimentício, não queria mesmo. Ontem eu fui comer tradicionalíssimos em Santos vão fechar 15, 30 dias porque não tem mais o que Marcelo, vender. ontem eu fui comer no Shopping Pátio Poranga, no qual eu vou comer todos os dias, almoçar. 3 mesas com a minha, eu comentei com o Paulo hoje no carro, quando estávamos indo para cá. 3 mesas, 2 e mais a minha, 3 mesas com pessoas comendo. Então assim, se torna 1 dia, 2 dias, 1 semana, o comerciante ainda tolera. Agora, 20 dias, na hora de pagamento de funcionários, como é que se resolve um problema desse? Agora, a opção é clara, entre a manutenção da vida, da saúde da vida, lógico, e a manutenção do isso. negócio, primeiro a manutenção da vida.
a manutenção do negócio, a Mas, retomada Paulo, do negócio, Paulo, vamos não segundo temos- plano. Paulo, não Segundo temos plano. caso, eu vou voltar, não temos nenhum caso de coronavírus na Baixada Santista. Então, a histeria que o presidente se refere é essa, sabe? Vamos ter um bom senso, vamos fazer as coisas com cuidado, vamos ser práticos, mas não vamos Você sabe, Nicolau, exagerar. precisa ver o bom senso também do lado do consumidor. Por exemplo, eu tive ontem, estava esclarecendo uma pessoa que falou assim, eu cancelei uma festa num buffet infantil, eu quero a devolução imediata do meu dinheiro. Eu falei, não dá. Você tem o direito da devolução do seu dinheiro? Claro que tem. O crédito é melhor porque eles conseguem reagendar para uma outra data e está feito. Agora, se você exigir o seu dinheiro, lembra que tem 200 pessoas exigindo dinheiro ao mesmo tempo por causa de uma situação que não foi criada pelo buffet infantil. É uma situação que está criada no mundo. Então você vai ter que esperar. Você vê, o governo já está entrando num acordo aí, o Poder Judiciário já será maleável para que as companhias aéreas possam devolver às pessoas que não quiseram remanejar a passagem, mas quiseram em dinheiro de volta, o prazo de 12 meses para devolver. Isso vai ter que ser aceitável. É um caso de força maior, consumidor. A gente, infelizmente, eu tenho serviço, eu tenho a viagem comprada, tudo bem que é para agosto, mas se eu tiver que cancelar, eu vou preferir pegar em crédito. Se eu tiver que fazer devolução em dinheiro, eu vou ter que aguentar 12 meses, paciência. A gente tem que ser tolerante. Nessa hora, todo mundo vai ter que dar a sua cota de sacrifício. Não adianta querer você passar na frente dos outros e falar assim, eu quero meu dinheiro agora. Você vai quebrar o comércio. Não é bom. Em estado de emergência e calamidade pública, o governo pode decretar, sim, o fechamento das lojas. Mas para isso precisa passar também pela Câmara dos Deputados. Não, se for uma calamidade pública tem que passar. Ele tem algumas prerrogativas que normalmente ele não tem, Nicolau. O interesse público tá na frente aí. Seria a mesma coisa que você falar assim, olha, para ter um toque de recolher, amanhã ele tem que ir pro Congresso. Não precisa. O toque de recolher que o Chile impôs ontem, por exemplo, que o Paraguai impôs ontem aos seus cidadãos, se eu não me engano, no Paraguai é às 4 da tarde. Ou não lembro se é no Paraguai ou no Equador. Às 4 da tarde todo mundo tem que estar em casa. Se o governo brasileiro resolver fazer isso agora, ele pode. Ele faz por outra Olha, via. por exemplo, o Shopping Parque Balneário em Santos, eu acho que teve um meio termo, uma atitude até que responsável. Eles vão começar a partir da semana que vem a abrir ao meio-dia e fechar às 8 da noite. Então eu acho que... E aí cobra proporcional do lojista, é isso? Lá eles não têm, lá as lojas são alugadas únicas, né? Ou são proprietários ou não é loja não é um shopping de um dono só. Agora, a situação realmente, eu não sou de pânico, não sou de pavor, mas a situação é muito preocupante. Os números na Itália são 35.713 casos, 2.978 mortes, ou seja, são 83 mortes para cada 1.000 casos. É muita coisa. Né? Uma mortalidade muito nós temos alta. que algumas diferenciações, desculpe, Marcelo, nós temos que fazer. Por exemplo, a gripe, no caso o coronavírus é uma gripe, ele tem preferência por clima frio. Né? Nós temos um clima quente. Ainda não está determinado isso. Ainda não, qualquer gripe. Existe tanto que uma você, suposição. Tanto que você toma vacina para gripe, geralmente no inverno, porque é onde a gripe acaba... você tem mais incidência para gripe. Isso é uma das coisas. A Itália não pode ser usada como referência, como o Dr. Caseiro até falou, porque eles se descuidaram, eles não se prepararam, eles subestimaram totalmente E terceiro, a população deles é muito mais concentrada do que a nossa população. Eles são uma cidade de São Paulo, praticamente, a Itália. Tem 80 milhões, né, a Itália? Agora veja, o 20º dia do coronavírus no Brasil é pior do que o da Itália. Pior em questão de números exatos. Mas no 20º dia, depois do primeiro caso na Itália, ela tinha 3 diagnósticos no 20º dia depois do primeiro diagnóstico. No Brasil, 291 confirmações. Mas olha a população, né, no 20º dia. A população brasileira é 3 vezes alguma coisa maior que a da Itália. A Itália tinha 3 diagnósticos confirmados no 20º dia, o Brasil tinha 291. Então, e aí de mortes registradas, é aí que está a questão, registradas. A gente saltou de 1 para 4,
E ontem a gente teve as autoridades dizendo claramente o seguinte: esse número pode ser maior sim, é porque não dá tempo de testar. O cara já está morto. Então tem muita gente que já morreu pelo Brasil que não vai entrar na estatística. Na verdade, de não mortos nós temos uma suspeita de 9. Isso. Então é o dobro já. Mas são 8 mil casos suspeitos, a gente tem eliminado muitos desses suspeitos, mas mesmo assim é um crescimento em PG. Na Itália, Paulo, é o que a gente tem conversado muito essas 2 últimas semanas, eu, você, Nicolau. As pessoas que vão morrer dessa doença, elas não vão morrer exatamente da doença, elas vão morrer da falta do atendimento, elas não vão ter os respiradores artificiais e UTI. Porque não tem mais leito, a Itália não tem mais onde pôr gente. Ontem, o governador da Lombardia, eu tive vontade de chorar a hora que eu escutei a entrevista dele. Foi de chorar, ele vira a público e fala assim: não saia de casa, não vão, porque nós não conseguiremos tratar de vocês. Ele falando isso para a população. Não saiam de casa, por favor, porque a gente não tem como tratar de vocês. Então a gente não vai ter 1 milhão de doentes, a questão não é essa. Se a gente tiver 5 mil, que é uma porção pequena, bem pequena, dos 215 milhões de brasileiros, esses 5 mil podem morrer, porque não tem estrutura. Entendeu? Então não interessa. Não é uma epidemia que precisa chegar a 10, 15 milhões. Pouco interessa. Se for 5 mil, já vai matar demais. Agora, as medidas de restrição de circulação, elas visam estender a epidemia no tempo, não evitar, porque é praticamente impossível evitar. Isso. Então, exatamente. Apesar de testes que já estão acontecendo de vacina no Brasil, mas inclusive aí teria estamos que ter bem produção em massa, vacinação. A gente está falando do pro ano que vem, vai ser legal. A gente não vai ter mais tanto perigo, porque vai ter como a vacina H1N1. demora 1 ano para ser colocada. E o pico, na Itália, o pico é previsto para 25 de março, entre 25 e 30 de março. No Brasil, o pico é previsto para o final de abril, não é? Exatamente, por final de abril. Antigamente não, desculpa, semana passada, 9 de abril. Aí agora já falaram numa extensão de aí entre 9 e 20 de abril. Né? Quanto mais a linha ficar estendida, né, e menos íngreme, você mantém um tempo maior. Mas em compensação, você tem um atendimento muito mais pausado, né? Sim. Então você desafoga o sistema. Exatamente. Aí essa é a intenção. A gente precisa do sistema, né? A gente precisa dos hospitais funcionando, leito de UTI especialmente para os idosos. E é isso que a Itália não conseguiu. Como o pico foi muito intenso, chegou todo mundo ao mesmo tempo. Você imagina, tem mais de 2 mil pessoas sabe que em eles hospital. estão priorizando pessoas com menor potencial de morte. Olha, o ouvinte Alexandre Souza, ele mandou assim: tem caso sim no litoral, bom dia, porém não se divulga para não criar pânico, sem mais. Alexandre, por enquanto não tem caso confirmado no litoral. Vou falar uma coisa para você, não se iluda, Alexandre. Mas vai ter. Vamos ter. Alexandre, não vá atrás desses fake news. Alexandre, eu faço parte do Comitê de Prevenção da Baixada Santista. Não temos nenhum caso. Temos 66 casos suspeitos, que hoje deverá chegar a sorologia do Adolfo Lutz, dizendo se realmente teremos alguns casos. Vamos ter. Se não for hoje, vamos ter em breve. Isso é óbvio que não vamos conseguir impedir. Estamos estimando aí, o doutor Marcos Caseiro, 2.100 casos para a Baixada Santista, numa população até que razoável de 1.800.000 pessoas. Estão estimando de 5 a 25 mortes, dependendo do estado crítico de cada um. Então teremos, mas não temos ainda. Olha, o Marcos Caseiro é um dos principais virologistas, né, até do Brasil, tem um pesquisador. Pelas contas que eu faço referente ao que acontece na Itália, eu me assustei principalmente com a declaração da Angela Merkel, a chanceler da Alemanha, de que 70% dos alemães seriam contaminados. O principal estudo, a principal referência mundial de contaminação, estima que nos Estados Unidos entre 20% e 60% dos moradores vão ser infectados. Se a gente colocar essa média aqui na Baixada Santista, imagina que 40% dos moradores da Baixada sejam infectados, né? O Imperial College, a principal referência no Reino Unido, fez a estimativa entre 20 e 60.
a Angela Merkel 70%. Se a gente colocar 40% aqui na Baixada, seriam 720 mil pessoas, né? Com uma mortalidade, vamos dizer, 3 vezes menor que a da Itália, que está chegando a 9%, 3% de 720 mil seriam 20 mil óbitos na Baixada, um pouco mais de 20 mil óbitos, né? É bem mais do que a conta do virologista Marcos Caseiro, a gente colocando como referência o que está acontecendo no resto do mundo, né? E lembrando que no 20º dia no Brasil, os números são piores do que no 20º dia da Itália. É só a gente entender que não quer dizer que a gente vai ter 700 mil infectados, as pessoas vão ver todo mundo na rua tossindo, com febre, não é isso. Tem muita gente que terá o vírus vai passar e não vai nem saber que teve. Não vai nem saber, vai passar os 14 dias, acabou, ele foi embora e não manifestou. Basta ter visto aí algumas entrevistas. O Jorge Jesus, tudo bem que ontem deu negativo dele, né? Mas ele falou, nunca me senti tão bem. Tem pessoas entrevistadas que foram infectadas que falaram, não, tô me sentindo ótimo, não vi nenhuma diferença. Então, assim, quando a Angela Merkel, ela falou dos 70%, ela tá dizendo, vai passar por 70% dos cidadãos. Não quer dizer que todo mundo vai manifestar sintoma ou vai pro hospital. Então, pro ouvinte ficar tranquilo quanto a isso. Agora, que vai passar pela gente, invisivelmente vai passar muito pela gente, e é uma situação de isolamento social. E a gente, nos últimos anos, tem se condicionado a assistir seriados de caos social, seriados de racionamento, de pânico coletivo. E aí a gente vê uma situação parecida, as pessoas correndo em supermercado, gente querendo levar vantagem sobre o outro, as pessoas... Você vê essas fugas em massa de presídio, a gente teve tudo feito agora no momento oportuno da doença, enfim. No fim, a gente tá vivendo um seriado de Netflix ao vivo, na real. Mas que as pessoas vão ter esse vírus e nem vão saber que teve muitas vezes, isso é fato, né, Paulo? Agora, a principal manchete do jornal A Tribuna hoje, Marcelo, é campanhas alertam que não é o momento de ir à praia. E a médica brasileira da Organização Mundial de Saúde, ela declarou na terça-feira de que o país não está levando a sério, ela mora na Europa, o Brasil e trabalha na Organização Mundial de Saúde. O Brasil não está levando a sério o confinamento, o isolamento, e ela falou isso a partir de fotografias, de imagens de praias lotadas no Rio de Janeiro no domingo. E ontem uma figura muito conhecida aqui na cidade gravou um vídeo, o Vicente Cassione, está até hoje no jornal, está noticiado isso, e ele está em Paris. Ele foi por outras razões, eu entendi que é por razões médicas que ele foi tratar alguma coisa, e está lá. Tá preso, né? No apartamento, tá preso lá. Ele mostrou no vídeo que não tem ninguém. Ele falou que é muito sério, as pessoas não saem mesmo à rua, a polícia cobra quando acha alguém na rua, como tá na Espanha, como tá na Itália. Ou você se explica ou você é multado. E dependendo de quantas vezes você for resistente, você pode ser preso. Então, o que as pessoas precisam entender é que não é para comemorar, tô em home office, tô nisso. Primeiro, que você pode ter as férias coletivas, que é uma coisa extremamente antipática. Segundo, você pode ter corte de salário. Terceiro, você não tá em casa para ficar zanzando ou circulando. Sai, vai na farmácia, compra comida, faça o essencial. Mas realmente não dá para você ficar se reunindo, combinar cafezinho com os amigos, e mesmo na praia, porque na praia circula o vendedor, o ambulante, tá passando a mão em um monte de coisa, tá fazendo a sua caipirinha ali, fez a do outro, não tá com álcool gel, não tem uma pia para lavar com sabão bem a mão o tempo inteiro. Então você vê, a cadeira de praia do seu prédio que coloca à disposição dos moradores, ela não tá sendo higienizada, desinfetada o tempo inteiro. Então precisa tomar cuidado, sim. Olha, o Estado de São Paulo, na primeira página, o jornal Estadão, fala que 22 capitais têm panelaços contra Bolsonaro. 22 capitais tiveram ontem panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro. Horas antes, ele tentou mostrar que está no comando do combate ao novo coronavírus e adotou um tom político, diz o Estadão, em relação ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. Foram registrados atos menores a favor do presidente, isso é o que diz o Estado de São Paulo. As medidas tomadas pelo governo incluem socorro a companhias aéreas, adiamento do pagamento de tributos do Simples, resgate de brasileiros retidos no exterior, suspensão de linhas de ônibus internacionais, ampliação da testagem. Os laboratórios públicos do Brasil estão todos capacitados já para testagem.
No governo do estado de São Paulo, foi adotada ontem a medida da recomendação de fechamento de shopping centers e academias a partir de segunda-feira, e na Prefeitura de São Paulo, a medida foi de restrições ao comércio. 7h51. Repita. 9 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. UMA Medicina e Segurança do Trabalho informa a hora certa. Jovem Pan 7h51. Hora certa, um oferecimento de UMA, Medicina e Segurança do Trabalho. Nessa você pode confiar. Coronavírus, preste atenção. Quais os cuidados que você precisa ter? Lave bem as mãos e antebraços com água e sabão. Não compartilhe objetos pessoais. Cubra tosses ou espirros com os braços ou lenços descartáveis. Ajude a compartilhar essas simples atitudes. Assim o coronavírus não se espalha. Saiba tudo sobre a doença em www.saopaulo.sp.gov.br/coronavírus. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Comemore os 25 anos da BMW no Brasil com condições inéditas. Toda a linha com 3 anos de manutenção grátis. BMW X1 com taxa zero. BMW 320i com IPVA grátis. É por tempo limitado. Trânsito seguro. Eu faço a diferença. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h52. O Banco Central, o Comitê de Política Monetária, baixou mais 0,5% na taxa básica de juros Selic, que foi de 4,25% para 3,75%, Marcelo Marsaioli. Para tentar fazer alguma coisa, porque o dólar ontem, por exemplo, chegou a astronômico 5,20, né? Na venda é maior ainda, no paralelo você vai pagar 5,50 quase, e os bancos precisam fazer alguma coisa, porque outro circuit breaker, 6 em 8 dias, ontem Dow Jones em circuit breaker também, que é mais difícil, ou seja, isso vai demorar, nós vamos passar pelo menos até o final do ano, quiçá no ano que vem, para conseguir recuperar os prejuízos da economia. E não é depois que passar a epidemia, viu? A epidemia pode levar aí 60 dias e a gente passa o efeito imediato, mas aí vem os efeitos mediatos. O público não vai ter dinheiro para sair comprando em junho, em julho. Então nós vamos viver até o final do ano tempos difíceis. Temos que ser muito compreensivos uns com os outros. O consumidor tem um comportamento novo, o fornecedor outro comportamento, o grande empresário que coordena fornecedores, que coordena lojas também, precisa ter um comportamento exemplar. Enfim. O grande problema, né, Marcelo, é quanto maior, né, tem aquele velho ditado que fala, né, quanto mais alto é a pessoa, maior é o tombo. E, infelizmente, quanto maior for a estrutura do empresário, maior problema ele vai gerar financeiro para ele. Então, uma empresa hoje com mais de 100 funcionários vão ter problemas gravíssimos. Agora, o corte da Selic, a Selic é a base para você ver quanto o mercado pratica de juros. Mas a gente não vê isso na ponta final. Né? Os bancos não reduzem. O banco é o termômetro. Quanto o banco cobra de juros do povo? É isso. E o banco não corta muito. Agora, os bancos estão vindo aí com umas linhas de crédito. Então, parece que estão tentando se sensibilizar, até porque no Itaú tem casos de diagnóstico de funcionário lá dentro. Eles têm um spread enorme, né? Estão diagnosticando o problema e tentando aí remediar. Né? Mas hoje tem uma notícia que os 5 maiores bancos aí vão oferecer linhas diferenciadas, até para o poder público poder se manter. Enfim, vai se tentando se reinventar. As empresas de turismo estão à beira de um colapso, 80% de cancelamentos e devoluções, de queda do faturamento, os hotéis, enfim. Ninguém vende, Nicolau. Não tem gente na rua para comprar. As pessoas têm medo. E aonde tem serviço, o serviço também tá meia... Olha, você sabe que existem um lado ruim e um lado bom, né? Vamos olhar o lado cheio do copo, né? Vamos tentar aqui, porque o programa inteirinho, e está faltando aqui 5 minutos para terminar o programa, e nós estamos só falando de coisas ruins.
Empresários. Do lado do empresário temos aí, por exemplo, iFood, Uber Eats, eles estão lucrando muito. Tá? Nunca se trabalhou tanto. O Bolsonaro, que nem o Marcelo se referiu, falou do cara que vende chamate ou vende milho verde na porta do estádio de futebol, que vai perder emprego. Não o que toma conta de carro, que para mim isso não é trabalho. Ele pode trabalhar como Uber Eats, pode trabalhar como iFood, tranquilamente com as bicicletas que nós temos aí transitando, e tem aumentado barbaramente. Isso vai fazer com que empresários de shopping também se remodelem, né? Tem que se moldar a aqueles que não trabalham com esse tipo de delivery, deveriam começar a trabalhar, se inscrevam, corram atrás e procurem uma opção. Não adianta a gente ficar sentado lamentando, nem ir para a esquina ali tomar cafezinho e ficar reclamando do governo, reclamando da situação ou da vida. Eu sou empresário há mais de 45 anos, meu pai foi a vida inteira, faleceu com 81 anos, ainda empresário, dono de loja, e eu aprendi isso com meu avô, que eu tenho o nome dele com muito orgulho, que também foi lojista, mascate, batia de porta em porta, era assim que meu avô começou a vida dele. Não, tudo bem, outros tempos, mas tempos em que a pessoa tinha que ter um dinamismo, um otimismo, tinha que pegar a sua malinha, sair de casa, sempre achando que aquele dia será melhor do que ontem. Então esse é o que nós temos que pensar, é isso que nós temos que transmitir, e toda opção, não vamos parar com duas coisas. Vamos parar com quanto pior, melhor, né? Porque tem essa turma do quanto pior, melhor. Gosta de caos, né? Parece que se alimentam disso, né? Pessoas que não conseguem olhar para o seu próprio umbigo ou para a sua própria vida e acabam adorando quando a vida de todo mundo está ruim. Então vamos olhar para frente, vamos passar por essa situação da melhor forma e vamos, quem sabe, né, o Brasil não melhore e não cresça, porque, Marcelo e Paulo, todos os países que passaram por epidemias, guerras, se reergueram e a população se tornou melhor. Essa mensagem que eu tenho para o Japão, exatamente. A Itália. Então essa mensagem que eu tenho para passar, porque às vezes o sofrimento ele amadurece. Sim. E eu acho que o Brasil está precisando amadurecer, precisamos parar com esse fla-flu que está aí do governo. Quem ganhou foi o PT ganhou, governou, não deu certo, caiu fora. Agora o Bolsonaro, deixa o cara trabalhar. Se fosse o Natal, eu falava de São Nicolau, mas é isso aí, Nicolau. Então vamos ser otimistas e vamos olhar para o lado cheio do copo e vamos parar de ficar olhando para a desgraça. O ouvinte Evaldo fala: bom dia, Paulo e bancada. A respeito do fechamento dos shoppings, o governador voltou atrás e disse que recomenda a não circulação. Meu nome é Evaldo, forte abraço e que Deus nos ajude. Paulo, está no G1 hoje, acabei de ver, vai fechar mesmo. As notícias que eu tenho é que fecha mesmo o shopping a partir de segunda-feira, e o Evaldo depois mandou a confirmação. Tem muitos ouvintes participando aqui. Tem um ouvinte mandando um boletim da Santa Casa de Santos. A Irmandade informa que até o momento 6 pacientes foram internados com suspeita do Covid-19, 2 adultos e 2 crianças. Na enfermaria, 1 adulto e 1 criança. Na UTI, 2 adultos e 2 crianças. Em isolamento domiciliar, seguem acompanhados mais 2 pacientes. Mas nenhum caso confirmado ainda nos 9 municípios da Baixada Santista. Com certeza vai ter, mas ainda não tem. O ouvinte Flávio César mandou assim: ontem minha mãe recebeu o vídeo onde a pessoa fala que o coronavírus fica no asfalto, se você pisar descalço você pode pegar. Minha mãe tem 70 anos e ficou repassando isso, colocou isso na cabeça e acredita que é verdade. Tem muita informação não verdadeira também circulando sobre o coronavírus. A gente sabe que o coronavírus não é palmeirense porque ele é mundial. É uma pandemia. A única coisa que nós devemos esclarecer, eu acho que isso é utilidade pública, que uma tosse ela pode chegar a 1 metro no máximo, os gotígios, né? E é por aí que é a transmissão. Não existe transmissão pelo ar. E um espirro pode chegar a 1,5 metro também. Então, a única transmissão é se você entrar em contato com aquelas gotas. E celular, por que falam de celular passar e tal? Porque o celular, quando nós falamos, nós cuspimos um pouco. Sempre acontece isso.
Você não, né, Paulo? O Paulo disse que não. É o perdigoto. E a China... O Paulo ele não cospe quando fala. E a China, ela rebateu as declarações do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que falou que a China provocou. E os chineses disseram que o governo chinês, né? Que o Eduardo Bolsonaro contraiu vírus mental. Vírus mental. Eu sei de um amigo meu que está viajando para a China, ele está levando um casal de mosquito com dengue para lá, só para se vingar. 8h01, chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, que teve o Marcelo Marçaioli e o Nicolau Obeide comentando as notícias com você, Paulo Andrade participando, operando a mesa de áudio, teve o quadro de tecnologia, falando sobre as maneiras dos profissionais manterem as atividades mesmo com restrições à circulação, à interação pessoal, e teve principalmente audiência, carinho, companhia e participação do ouvinte da Jovem Pan Santos. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e uma ótima quinta-feira para você que você merece. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista, Jovem Pan.